Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uma questão de mitos e verdades sobre a questão de parasitas e insetos. Então, bora pro vídeo! Antes de iniciar o vídeo, aqueles recadinhos básicos, então, se possível, se inscrever no canal e deixar o like. A gente já vem abordando aqui numa série de vídeos questões sobre parasitas e insetos e a gente pode ter algumas dúvidas que as pessoas às vezes nos perguntam ou mandam alguns comentários em relação a isso, sobre essa questão. E a gente vai tentar esclarecer algum desses mitos mais comuns que a gente encontrou e recebeu esse questionamento. O principal deles é que todo inseto, então, ele é um parasita? E a resposta é que nem todo inseto vai ser um parasita. Então, isso é um mito, tá? Muitos são inofensivos e desempenham papéis importantes na natureza, em questão de polinização, e a gente elencou no vídeo anterior aquela questão da lagartixa, né? Que dentro das nossas casas ela acaba combatendo e comendo outros tipos de insetos que fazem parte da sua alimentação, então elas nos ajudam nesse controle. A gente tem alguns outros insetos também que podem nos ajudar nessa questão, que eles se alimentam de outros insetos que são, na verdade, perigosos, né? Peçonhentos, como a gente chama. Então, a gente tem esse mito de que todo inseto ele é um parasita ou ele é prejudicial à nossa saúde. Outra pergunta que a gente recebeu é se essa questão de parasita ele é sempre visível ao olho nu. A gente sabe que muitas vezes quando fala nessa questão de parasitas, a gente tem pessoas trazem à sua mente aquela questão de bactérias e vírus, tá? Então, elas ficam nessa dúvida se só esses são os parasitas e a gente consegue ver eles entre outros. Então, a gente vai acabar respondendo que isso é, na verdade, um mito, tá? Porque alguns parasitas, a maioria dos parasitas só são visíveis, então, no microscópio, tá? A gente não consegue enxergar eles, principalmente essa questão de vírus e bactérias. Então, a gente não tem como conseguir observar eles de uma forma correta, tá? Outro ponto que a gente tem nas nossas casas, então, seria que insetos significam falta de higiene. A gente sabe que isso muitas vezes é um mito, tá? Porque mesmo em casas limpas, os insetos podem aparecer. A higiene é importante para evitar que tenha uma presença significativa deles? Com certeza é, mas a presença deles vai ocorrer também em casos onde a pessoa pode passar o dia inteiro limpando, mantendo toda a casa organizada, que a gente vai ter insetos dentro da casa. Até porque a questão de que o próprio mosquito ele é um inseto. Se a gente não cuida das portas e janelas no horário que eles mais se movimentam, eles vão acabar entrando dentro de casa. Muitas vezes os grilos também, eles podem entrar sem a gente perceber. A gente tem a presença de baratas que muitas vezes pode vir de outros locais, como o encanamento que sai da pia, né? As baratas podem entrar por ali e sair. Lagartixa também muitas vezes é comum viverem embaixo dos telhados das casas. Então, não quer dizer que se tem inseto é porque a minha casa ela não está bem limpa. Eles também vão marcar presença mesmo se a casa for bem limpa e organizada. Tá? Outro ponto que a gente recebeu uma dúvida é se todo inseto, então, ele transmite doença. E a gente vai dizer que isso é um mito, então, porque alguns insetos, e sim, eles transmitem doença, mas a maioria não traz risco à nossa saúde. Como a gente já falou anteriormente, ali a questão do grilo, da lagartixa, propriamente outros insetos que a gente possa ter. Eles atuam mais como controles de outras pragas do que eles causam problemas de saúde. Uma dúvida que a gente recebeu é se produtos naturais eles realmente são eficazes contra parasitas e insetos. E a gente vai dizer que nem todo produto que é natural ele vai acabar sendo eficaz contra parasitas ou contra os insetos. Tá? A eficiência e a eficácia dele pode variar muito. Uma receita que muitas vezes a gente pode ver na internet que é para espantar barata, que muitas vezes as pessoas utilizam bastante aquela questão do bicarbonato de sódio, alguns misturam com cebola e açúcar, entre outras receitas que a gente pode ter. Muitas vezes pode surtir efeito? Pode, mas também pode ser que não surta esse tipo de efeito. Outras receitas que a gente tem para espantar mosca, espantar mosquito, muitas vezes pode dar certo? Pode, mas nem sempre quer dizer que vai ser o que vai ocasionar que eles acabam saindo da nossa casa. Um ponto que a gente percebeu ao longo do enquanto estava fazendo a pesquisa para esses vídeos é uma questão que muitas vezes as pessoas têm a dúvida se esses parasitas e insetos eles vão causar sintomas imediatos. Né? Aqui mais aquela questão propriamente do parasita, né, que é o vírus e a bactéria, por causa que das pessoas, principalmente aquela questão de diarreia e vômitos que as pessoas adquirem, muitas vezes até na questão do transporte coletivo, né, está no ônibus, no metrô,
trem, a gente segura nos suportes que tem ali para não cair ou para se locomover melhor. Às vezes as pessoas passam ali e deixam os vírus e bactérias, que às vezes a gente pode entrar em contato com elas e começar a ter sintomas depois. Então, a resposta seria que, na verdade, é um mito, né? A gente não tem os sintomas imediatos, a gente vai começar a apresentar esses sintomas de uma forma mais tardia, aí podendo ser algumas horas depois, um dia depois, ou uma semana depois, aí vai depender do caso, como a gente tem aí para a questão dos insetos. A picada do mosquito Aedes aegypti para causar dengue, ele tem um ciclo que pode ser de 7 até 10, 14 dias. Então, não existem sintomas imediatos para essa questão, a não ser a questão de reações alérgicas, mas aí também é uma questão um pouco mais simples de resolver, se a pessoa não tiver problema de alergia com esse tipo de inseto. Uma questão que a gente recebeu, então, é que se eu devo eliminar todo o inseto que aparecer na minha casa, e a resposta é não. Alguns insetos são essenciais da gente preservar a vida deles, podemos dizer assim. A gente falou a questão da lagartixa, que ela come mosquito, come moscas, né? Algumas aranhas, daquelas que são consideradas um pouco mais inofensivas, quando elas fazem as suas teias no cantinho das paredes ali, e elas catam bastante mosquito e mosca, ficam presas ali, muitas vezes elas nos ajudam nesse controle de outras pragas, né? Claro que a gente sempre tem que tomar o cuidado de não querer ir lá brincar com a areia que está parada ali, né? E aí, então, a gente tem que ter apenas alguns cuidados em relação a isso. Outro ponto que nos foi perguntado é se repelentes naturais são seguros. A gente sabe que existe alguns tipos de planta, como aquelas que são mais plantas que têm aquele cheiro de citroanela, né, capim-cidrão, esses outros que as pessoas normalmente quebram eles e ali dentro tem um cheirinho, uma substância mais oleaginosa, muitas vezes as pessoas passam no corpo como sendo questões de repelente, mais naturais, tá? Eles podem surtir efeito? Podem, em determinados casos, mas muitas vezes também eles podem causar mais questões de reações alérgicas nas pessoas. Então, o recomendado sempre é, se a pessoa tiver condições, a compra de um repelente numa farmácia ou numa rede dessas que manipulam medicações, que vai ser uma questão mais adequada do que a utilização de repelentes naturais, né? Principalmente em relação a passar no nosso corpo, tá? Se for uma questão de, a minha avó tinha uma receita antiga de que ela misturava determinadas ervas e deixava em cima da mesa porque espantava a mosca. Então, isso não vai fazer mal para a gente, se a gente for ali e pegar aquela substância e esfregar no nosso corpo ou ingerir. Senão são questões que não vão fazer mal à nossa saúde. Mas agora a questão de pegar ervas, chás, fazer infusão, muitas vezes quebrar eles e pegar a substância que tem ali dentro e passar no nosso corpo, ela pode ser mais prejudicial. O uso de repelente é importante, sim, com certeza, mas sim, de preferência, dê importância a repelentes produzidos pela indústria ou esses que são manipulados, que eles têm uma garantia maior de que não vão ter reações alérgicas no nosso corpo. Claro, algumas pessoas eventualmente podem ter reações alérgicas, mas eles são mais testados para que as pessoas não tenham esse tipo de reação alérgica. Então tá, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, uma questão mais de mitos e verdades sobre algumas dúvidas que a gente recebeu. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar na seção dos comentários, que a gente vai estar dando uma lida e respondendo para vocês. Então tá, eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!